Muito bom dia a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, lá onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim, em Cidade do México, na congregação que pastoreia o reverendo Ricardo Villagrán, ali em Santa Marta, e também onde se encontra aí o reverendo Andrés Cruz Gallegos e demais ministros e demais irmãos, e todos os que estarão depois escutando e lendo esta atividade desta ocasião. De hoje, sábado, 10 de agosto deste ano 2024, buscamos em Romanos, capítulo 11, versículo 25 em diante, onde nos diz: Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Este será meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. Aí no versículo 26, depois de terminar, aí esse versículo onde diz, como está escrito, aí ele escreve, Apocalipse 7, versículo 2, 10, do 1 ao 11, 11 do 3 ao 7 e 14, versículo 7. O qual é a vinda do Senhor, a vinda do Espírito Santo, a vinda do Libertador, o anjo com o selo do Deus vivo. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para igualmente alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A unção depois que a porta dos gentios estiver fechada. Esse é o nosso tema para essa ocasião, do qual tomamos do livro de citações, e já depois vamos ler essa citação onde ele escreveu esta frase aí, está escrito, onde depois que a porta dos gentios, ou seja, depois que a dispensação da graça estivesse fechada, viria um ungimento, uma unção. Viria o avivamento final. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem a transição de cordeiro a leão, que foi pregado em 10 de junho de 2005 em Goiânia, Brasil. Nos diz nosso irmão William, temos que compreender que estamos em um tempo de entrelace, onde está em transição, onde Cristo se converte em leão, está já muito perto. Vejam, estava perto ali de se converter em leão. Portanto, não estava como o leão da tribo de Judá, Deus operando no meio do povo, mas que estava como Cordeiro de Deus, porque estava realizando Deus em Espírito Santo uma obra sob a dispensação da graça, mas se estava
entrelaçando estava nessa transição para se converter em leão. E isso ia ocorrer plenamente quando entrasse o último escolhido, escrito no livro da vida do Cordeiro. E já aí se fecharia a porta da dispensação da graça e terminaria Deus de operar, de atuar no meio do povo como Cordeiro de Deus e mudaria de Cordeiro a leão. E a obra que ele estaria realizando depois desse evento, depois dessa transição, seria como leão. Continua dizendo, recordem que quando um presidente que é candidato à presidência ganha as eleições, depois fazem uma grande festa, mas ele não pode ir ao Capitólio ou à casa presidencial e ir e pegar o outro presidente e dizer, desça da cadeira presidencial que eu já ganhei a presidência. Não pode fazer isso. Há um tempo de transição onde esse novo presidente com toda a sua equipe tem que estar nessa etapa de transição. E os novos que vão tomar o poder têm que estar sendo treinados e ir conhecendo tudo com os anteriores. É um tempo de transição. E os que se irão, pois tem que deixar tudo arrumado para que depois não venham a colocá-los na corte, ou a corte, na justiça. No livro de citações, na página 45, parágrafo 387, nos diz, do livro de citações, estas eras das igrejas começam, e o que há nessa era vai através por todas as eras das igrejas. E desenha uma pedra angular e as eras à direita, e cada uma das eras emenda sobre a outra. Se estuda a história em conjunto com o livro, o encontrará. De regresso, se cruza muita atenção no livro, percebe uma sobre a outra. E uma era de igreja vai saindo. E o anjo que vem no meio é para chamar a igreja de regresso, a fé que perdeu. E desenha novamente aí uma pedra angular e as eras. E em cima escreve, as eras se entrelaçam. No livro das eras, sem editar, na página 330, nos diz, um pouquinho mais abaixo, desse extrato que lemos, no livro de citações, que é essa parte aqui, mas vamos ler aqui. Essa mesma partezinha e continuando um pouquinho mais, para que levem, sigam a linha, aí diz, página 330 embaixo, para 331, diz, agora essas, uma das coisas notáveis, assim que continuem tendo em suas mentes que essas eras da igreja começaram e tudo que há nessa era da igreja continua através de cada era da igreja e cada uma das eras da igreja se transpõe uma sobre a outra. Se vocês estudam a história com muita atenção no livro, perceberão. Em cima ele escreve, sobrepõe igual entrelaça, translapa igual entrelaça. É como sobreposições assim, colocados um sobre o outro. E uma era da igreja está terminando e o anjo que chega ali no meio chamará de novo essa igreja a fé que uma vez perdeu. Sempre foi assim. Vejam Judas, o último livro da vida. Vem? Até que chegam aí a Apocalipse. Judas disse, vos escrevi para que possais batalhar ardentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. A sobreposição entre os apóstolos e a vinda da revelação. À direita desenha uma pedra angular e as eras, porque quase todos os apóstolos estavam mortos para então, tinham partido. Um vivia nesse tempo, esse era João. Esse era São João, o divino, o qual é o revelador ou o escritor que escreveu a revelação do anjo do Senhor para escrever o livro do Apocalipse. Ou o escritor que recebeu a revelação do anjo do Senhor para escrever o livro do Apocalipse.
se sobrepõem uma sobre a outra. Assim que agora vocês, eu creio que vocês notaram isso e o captaram durante a medida que estive mencionando. Como ainda aqui na era de Sardes, essa era a era do matrimônio. Realmente a igreja nunca chegou realmente à plena existência até Tiátira, mas se casou em Sardes, e Sardes quer dizer sendo um matrimônio. Agora sim, agora se notarem que se casou aqui, depois se sobrepôs com essa era ali. E vocês notaram que Lutero ontem à noite saiu com um nome morto, um nome de morto. E depois, quem escapou? Vem? Tinha a igreja morta daqui atrás e o escape do pequeno remanente que foi tirado aqui nesta era. E essa noite, ao estar terminando a era de Filadélfia, está introduzindo o princípio da era de Laodiceia. E depois, amanhã pela noite, quando sair justamente ao final, vocês notam que o anjo aparece no tempo do fim, e só no tempo do fim, para repreender a igreja por perder seu primeiro amor e como se afastou de Deus, como fizeram até chegar ali as eras. E nesse tempo o rapto vem para levar a igreja ao lar. A igreja sobe. Justamente no tempo da mensagem, à direita desenha uma pedra angular e as eras, e à esquerda escreve o rapto. E assim que estamos nos aproximando dessa era agora. Captaram isso? Muito bem. Vem? Muito bem. Vem justamente no tempo que o anjo da igreja, o mensageiro da era, vem para repreendê-los por terem perdido seu primeiro amor. Tratando de trazê-los de volta. Vejam, isso de era em era ocorre. Essa transição do qual nosso irmão William aqui está nos falando, onde continua dizendo, portanto, no programa divino há um tempo de transição, onde Cristo, quando completa sua igreja, terá obtido uma total vitória para a sua igreja. Agora recordem que essas transições de era em era estavam mostrando o que seria essa transição de cordeiro a leão, porque em cada transição de era em era, não estava ele mudando de cordeiro a leão, mas que seria esse próximo mensageiro a operar o Espírito Santo através dele, nessa forma de cordeiro em misericórdia, porque estava no trono de intercessão como intercessor ali, e como cordeiro, tirando assim o pecado do mundo, realizando aí essa obra de intercessão no céu. E em nenhuma das eras houve a mudança de cordeiro a leão. Isso estava refletindo, essas mudanças mostravam também o que seria a mudança de cordeiro a leão. Continua dizendo, e a igreja terá obtido a total vitória, a grande vitória no amor divino. E, consequentemente, a candidata à rainha é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que obter o cetro. Ele tem que receber o título de propriedade para ele poder fazer sua obra de reclamação e reclamar o trono de Davi, ao qual ele é o herdeiro. Ele tem um tempo de transição, vem? Para reclamar esse trono de Davi. E reclamar e fazer essa obra de reclamação sobre tudo aquilo que redimiu com seu sangue precioso necessita o título de propriedade. E para isso há um tempo de transição. Nesse tempo de transição é que Cristo vai distribuir galardões também. Recordem que no tempo de transição de um presidente a outro, ele escolhe sua equipe de trabalho e já os menciona, porque não vai começar sozinho, sem uma equipe de trabalho. Isso é o que está sendo feito também neste tempo final. Nessa transição também de reino dos gentios ao reino do Messias Príncipe, e para reinar nesse reino milenial e na eternidade, pois antes de reinar, ele está escolhendo quem vão reinar com ele. Quem é sua equipe? E pode mencioná-los porque ele tem um livro e são os nomes aí. Agora, como vai chamá-los? Com a mensagem.
E Cristo vai dar as posições correspondentes nesse tempo de transição. Ele aqui na terra vai fazer certas coisas. Por exemplo, os 144 mil hebreus vão ser chamados. E eles mesmo que vão morrer na grande tribulação, vão ressuscitar ao final da grande tribulação para estarem no reino de Cristo, na posição de eunucos com a rainha, que é a igreja de Jesus Cristo, para servir a igreja. Portanto, verão algo muito em breve, porque para estar lá, realizando esse trabalho no milênio, antes disso, ao serem chamados, tem que começar a trabalhar. Aí tem onde é que eles aparecem trabalhando com a noiva antes da ressurreição. Vocês já vão ver. E se diz, e vocês já vão ver como vão aparecer e como vão começar a trabalhar. Veja que formoso. É isso aí. Agora vejam, na mensagem provando, diante de portas prometidas, nos diz nosso irmão Branham, na página 9, diz: vamos estudar alguns deles, semente de Abraão, que creram. Vejamos o que aconteceu. Vamos escolher os jovens hebreus, porque eles se mantiveram firmes e não toleraram a adoração de imagens. Eles se negaram a se postrar à imagem que o rei do país tinha feito. Era a imagem de um homem santo, a imagem de Daniel. Isso mostra que os gentios entraram pelo lado equivocado, adorando a imagem de um homem santo, e vai terminar igual. Quando as pessoas forem forçadas a adorar a imagem de outra pessoa, isso vem por revelação. Daniel pôde interpretar a palavra escrita na parede. Por isso, recordem ali em Apocalipse, onde diz que adoraram a besta. Vejam, e a sua imagem. Isso é o que vai forçar a besta, a imagem da besta, ao mundo. Isso vem por revelação. Daniel pôde interpretar a palavra escrita na parede. Assim chega e assim termina. Da mesma forma, a imagem dos gentios. Notem que eles se negaram a fazer. O que fizeram? Eram semente de Abraão, permanecendo fiéis à palavra. Assim possuíram as portas do inimigo, o fogo. Eles o fizeram. A palavra de Deus é verdade. Daniel foi provado por adorar um Deus verdadeiro. Ele foi provado por isso. No tempo da prova, ele o suportou. O que fez Deus depois que, como diríamos nós, parecia que estava acabado? Eles não sabiam o que fazer e iriam lançá-los aos leões como alimento. Mas Daniel permaneceu fiel durante a prova. Sabia que havia somente um Deus verdadeiro e possuiu a porta do seu inimigo. Deus fechou a boca dos leões. Moisés permaneceu fiel à palavra prometida durante a prova. Diante daqueles falsos personificadores, Janes e Jambres, observe, Deus tinha encontrado com ele e tinha dito que fizesse isso, mostrar esses sinais e que cada sinal teria uma voz. Moisés foi lá, lançando sua vara em terra também, como sabia, e essa se converteu em serpente. Sabe o que aconteceu? Apareceram os imitadores e fizeram o mesmo. Moisés não levantou as mãos e disse: eu suponho que isso está mal, mas que permaneceu ali e esperou em Deus. Ele permaneceu fiel, sem se importar quantos imitadores havia. Ele permaneceu fiel à sua comissão, a de tirar o povo daquele lugar. Quando o mar apareceu no seu caminho, Deus permitiu possuí-lo. E as portas foram abertas pela coluna de fogo que os guiava. Ele guiou o povo para a terra prometida. Josué foi outro grande líder. Aí ele escreve Josué igual ES, ou seja, Espírito Santo, o mensageiro. Só dois dos que saíram do Egito entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Chegaram ao lugar chamado Cádiz, que nesse tempo era o centro do mundo, visto que era o lugar de juízo.
enviaram 12 espias para reconhecer a terra, e os 12 regressaram. 10 deles disseram: "Oh, isso é muito trabalho, muito difícil, não poderíamos fazê-lo." Parecíamos gafanhotos ao lado deles, mas o que Josué fez? Ele tranquilizou o povo dizendo, agora recordem que Josué vem da linha de Efraim. Ele tranquilizou o povo dizendo: esperem, nós somos mais do que capazes para tomá-la. Não importa quão pequenos sejamos ou se somos minoria. O que ele estava fazendo? Permaneceu fiel à promessa. Eu lhes dou essa terra, mas pelejem, guerreiem cada centímetro por ela. O irmão William escreveu ao lado: guerreie, peleje. Você crê nisso, mãe? Deus deu sua cura. Mas você guerreie cada centímetro dela. E volta a escrever do lado aí direito: guerreie, peleje, batalhe. Tudo que pisar a planta do vosso pé será vosso. A pegada do pé significa posse. Há um irmão que me mandou um ditado ou algo, não sei se uma frase, um ditado, não encontrei quem foi. Quem me mandou que a marca, a pegada grande, não é apagada pela pegada de um burro ou algo assim, não sei como foi. Tem a ver com algo de pegada, e eu não sei se o burro ou não sei que outro animal. Já depois me enviará outra vez a pessoa quando me escutar. A pegada do pé significa posse. Tudo é seu. Toda promessa lhe pertence, mas você peleje, batalhe. Aí ele escreve do lado de novo: batalhe, mas você batalhe cada centímetro do caminho. Aí a pessoa lê essas três: batalhe, batalhe, batalhe. Ou seja, batalhe tudo o que você necessita, tudo o que você vai conquistar. A cura, batalhe por ela. A prosperidade, batalhe por ela. A saúde física, batalhe por ela. E depois recordem que a saúde total e tudo o que necessita, pois, com a transformação aí, vai obter e vai conquistar todas as promessas. Mas ele diz que cada centímetro do caminho você tem que batalhar. Ou seja, todas as coisas você tem que batalhar para obter a vitória e conquistar todas as promessas. E depois, ao conquistá-las todas, cada centímetro do caminho, ao final, vai conquistar a que é sobre tudo a transformação. Josué sabia o que Deus tinha dito. Ele era a semente de Abraão. Por isso disse: eu creio que Deus nos deu essa terra e podemos tomá-la. Ele suportou a prova contra todo Israel. Todas as tribos choravam e ele disse: ficai quietos, aquietai-vos. Ou seja, ele disse: esperem, aquietai-vos. Deus deu a promessa. Há uma mensagem que o nosso irmão William falou na mensagem. A segunda recompensa foi de 11 de fevereiro de 77. Ele diz ali, vejam, diz Deus através do irmão Branham na mensagem intitulada Deixando Escapar a Pressão, para com aqueles que acontecem como comigo, que nunca tem tempo para nada. Bom, diz que Deus permite que caiam numa cama e então se acabou a pressa, se acabou tudo. Porque não podem fazer nada aí, deitado, estirado numa cama. E aí, pois, a pressão escapa para algo que Deus queira fazer. E então Deus pode lhe falar. Porque enquanto a pessoa estiver nessa atitude, que não está quieto e cheio de tantas coisas, e Deus quer usar alguém, Deus não pode falar até que esteja quieto. Bom, o próprio irmão Branham, quando estava recebendo os selos lá no quartinho para pregá-los pela noite, diz:
Eu me colocava a buscar por ali, a buscar por lá, e a escrever aqui, escrever lá, e depois que terminava tudo, estava quieto, e então o Senhor me falava. E depois que me falava, tudo que eu tinha preparado tinha que colocá-lo de lado, porque o que Deus me dizia era contrário a tudo o que eu tinha preparado, vê? Quando estava quieto, então ele vinha e me falava. Vê? Se a pessoa desde o princípio pode estar quieto, pois Deus desde o princípio pode lhe falar. Bom, essa é a condição humana. Você sabe que a pessoa é dessa maneira, que a pessoa quer que Deus lhe fale e quer que Deus o dirija, mas a pessoa não está quieta. E a pessoa quer se mover, caminhar, fazer isso, outro, mas Deus tem uma forma para atuar. E Ele não se submete a nós, mas Ele nos submete ao seu plano, e Ele sabe como fazê-lo, porque foi Ele quem nos predestinou para viver aqui. Vejam que formoso. Tudo isso, o qual a cada um tem uma experiência ou experiência com Deus assim dessa forma. Agora vamos continuar aqui. Não importa quão grande você seja, o que se lhe opuser ou que os autores disserem, Deus deu a promessa e é assunto dele cumpri-la. O que ele fez? Quando chegaram ao Jordão, ele possuiu a porta, isso foi o que fez. Jericó estava fechada como uma tartaruga em sua carapaça. O que ele fez? Possuiu as portas. Está falando de Josué. Até aquele dia, quando seu inimigo tentava conquistá-lo, ele possuiu a porta do seu inimigo. E aí ele escreve à esquerda, as portas dos seus inimigos. Ele possuiu a porta dos seus inimigos, do seu inimigo, ao ordenar ao sol que se detivesse. O sol o obedeceu e não se pôs por quase 24 horas. Aí ele escreve sol, 24 horas. Deus é fiel a sua promessa, sem importar o que tiver que fazer. Ele viraria os céus antes de permitir que sua palavra saia derrotada. Ele escreve aí, embaixo, Deus viraria os céus antes de permitir que sua palavra saia derrotada. Vejam que formoso isso. Ele nunca fez uma promessa que não possa cumprir. Eu sou o Senhor que cura todas as suas doenças. Imporá as mãos sobre os doentes e se curarão. Tudo é possível àquele que crê. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William, onde nos detivemos. Estamos na mensagem A Transição de Cordeiro a Leão. Encontramos que há um tempo muito, mas muito importante. Um candidato presidencial que ganha as eleições vai recompensar todos aqueles que trabalharam arduamente com ele, porque trabalharam a favor desse candidato presidencial. Assim também será com todos os que trabalharam de todo o coração na obra de Cristo, para que Cristo seja o rei deste planeta Terra, para que Cristo se sente no trono de Davi. E Cristo colocará em seu gabinete pessoas que trabalharam arduamente em sua obra. Agora alguns, vejam como lemos ontem, na mensagem Fazendo um Serviço a Deus Fora da Sua Vontade, ou Sem Ser a Sua Vontade, onde nos diz que alguns, como Tomé, chegaram tarde. E assim acontece com este exemplo que ele está falando ali, de quando um candidato ganha, que estava concorrendo para uma eleição e ganha. E depois vem uma pessoa que nem sequer ajudou para que esse presidente ganhasse e não fez nada. E depois vem buscando para que o coloquem em alguma posição, em algum posto no gabinete. O que vai pôr esse presidente a essa pessoa? O que vai dar esse presidente a essa pessoa se o melhor não creu, não acreditou nesse candidato? Mas o melhor ficou com os braços cruzados e disse, vamos esperar para que eu não perca meu esforço, ou perca tempo, dinheiro e perca tudo por este que não vejo pinta de que vai ganhar. E depois quando ganha, é assim qualquer um que vem ao final. Bom, olha, eu sou teu amigo, sou seu camarada, me coloque numa posição também. Aí é onde vem
E ele dirá: afastai-vos de mim, não os conheço. Isso é o que lemos ontem por ali. Vamos ver aqui a página 22 dessa mensagem. Diz como Tomé, ele foi quase o último em ver o Senhor, mas ele tinha que vê-lo para poder crer nele. Quando eles viram, quando eles viram acontecer, Tomé, entra, mas já era um pouco tarde. Agora, quando eles veem as coisas que são preditas e vem acontecer o que foi dito, como assim diz o Senhor, então eles dirão: dai-nos um pouco do vosso azeite, vem? Aí ele escreve Tomé e as virgens fátuas. Continua dizendo: portanto, todos queremos a melhor posição da nossa vida no reino de Cristo, o qual será uma posição enquanto Cristo permaneça como Rei. Portanto, para quanto tempo será essa posição? Para toda a eternidade. Vejam na mensagem, também, intitulado Chave à Porta, ele diz aí, na página 16, diz o nosso irmão Branham: vê você, é a chave, uma visão, a palavra do Senhor, e não há nada que possa mudá-la ou detê-la. E o que a igreja necessita hoje, nessa noite, não é uma educação. O que a igreja necessita nessa noite não é uma denominação ou um credo. O que a igreja necessita nessa noite é a chave para as Escrituras, a porta, a qual Cristo é a porta, e Ele é a palavra. Fé na palavra do Deus vivente abre qualquer porta. E aí na frente deste livro escreve: fé na palavra abre qualquer porta. E também escreve: a chave é a chave é a Escritura. Em cima de chave escreve fé. A porta, a Cristo. Agora vejam qual será a posição que cada um obterá nesse reino, porque por fé estão crendo nessa promessa, e essa chave de fé abre qualquer porta. Agora há uma chave, a chave de Davi, a qual é a que abriu a dispensação do reino. E vejam vocês o que continua dizendo para ler outro extrato onde ele fala dessa mensagem do Evangelho do Reino. Vamos ler um pouquinho mais aqui dessa mensagem. Diz: portanto, trabalhemos arduamente na obra de Cristo neste tempo, onde está ocorrendo um entrelace dispensacional, e onde de um momento a outro Cristo mudará de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a rei, para realizar a obra que tem a ver com o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores e juiz de toda a terra. Enquanto isso não tinha ocorrido, não estava como Rei dos reis e Senhor dos senhores e juiz de toda a terra, não estava como leão da tribo de Judá. Ele aqui em 2005 ainda está falando de que isso não ocorreu, e que quando isso ocorrer, então vai realizar, o Senhor vai realizar em sua vinda essa obra de leão da tribo de Judá, de Rei dos reis e Senhor dos senhores e juiz de toda a terra, para realizar sua obra de reclamação. Portanto, teremos neste planeta Terra, no reino milenial, um rei, juiz e sacerdote, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tudo isso será visto nesta transição de cordeiro a leão.
O mesmo que foi apresentado por João Batista como leão da tribo de Judá, foi apresentado ao discípulo amado, João, por um dos anciãos como leão da tribo de Judá. E quando João o vê, era o mesmo Cordeiro de Deus, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, João, no livro do Apocalipse, apresenta Jesus Cristo como Cordeiro de Deus e também como leão da tribo de Judá. Cristo é nosso Senhor e reina aqui em nossa alma, sobre nossa vida, mas Ele é o Rei prometido para reinar literalmente em um trono. O trono de Davi sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E aí é onde, vejam, nessa mensagem, o testemunho do Evangelho do Reino a todas as nações, que foi pregado em domingo 9 de janeiro de 2011, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: se esteve pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho da nossa salvação, que é o reino espiritual, ou o reino na esfera espiritual, ou seja, se esteve pregando o Evangelho do reino espiritual. Mas temos a promessa de que será pregado o Evangelho do reino para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Aí está novamente as Escrituras tendo múltiplos cumprimentos, porque, vejam, é um testemunho que estaria sendo dado depois que se tiver cumprido o testemunho do Evangelho, da nossa salvação no campo espiritual. Vejam, e depois isso mesmo se repete, dando testemunho a todas as nações, que o tempo já não é mais como testemunho, vejam, mas já na esfera física. Continua dizendo, o Evangelho, vamos ver, mas temos a promessa que será pregado o Evangelho do Reino para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho do Reino, na esfera física, vai ser a mensagem final de Deus para a dispensação do reino. E essa mensagem estará proclamando, será sendo proclamada por Moisés e Elias e o Messias. Vejam, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Essa é a mensagem tipificada na chuva tardia, assim como a mensagem da graça está tipificada na chuva temporã. Viram o simples que é tudo? E como Deus está realizando e cumprindo tudo isso que foi mostrado em tipos e figuras e o que estava representando a pregação do Evangelho da nossa salvação no campo espiritual. E isso estava mostrando o que seria a pregação do Evangelho do Reino no campo literal. Agora, continua dizendo, para este tempo final veremos essa transição de cordeiro a leão e nos regozijaremos nessa etapa gloriosa. Agora está ocorrendo um entrelace dispensacional, onde está sendo dado a conhecer tudo relacionado a essa transição que estará se realizando, a esta mudança que haverá de cordeiro a leão. Vejam, tudo o que estava sendo falado era dando a conhecer, revelando o que seria mais adiante e como seria. Por isso, muitas vezes você encontra o irmão Branham, o irmão William falando como se fosse esse tempo e como se fossem eles. Mas o que eles estavam fazendo era mostrando o que seria tudo o que estaria ocorrendo no cumprimento pleno dessa promessa. Agora aí, que formoso quando ele diz, para este tempo final veremos essa transição de cordeiro a leão e nos regozijaremos nessa etapa gloriosa. E esse regozijo é o avivamento que foi prometido que a igreja noiva estava esperando, o avivamento final. E claro que estamos nos regozijando, estamos avivados, estamos tão felizes e tão contentes, porque Deus cumpriu sua promessa de que esse avivamento estaria no meio da igreja e seria um avivamento eterno. Agora está ocorrendo um entrelace dispensacional onde está sendo dado a conhecer tudo relacionado a essa transição que estará se realizando, a esta mudança que haverá de cordeiro a leão. Na página 49 do livro de citações, parágrafo, ou na página 6, corrijo, página 6, parágrafo 49 onde nos diz, ó irmão,
Me dê uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus fará em um ano o que todos os teólogos fracassaram em fazer em 2000 anos. Você espere até que a unção da igreja verdadeiramente dê em casa. Eles têm fé, o remanente pequeno. Depois que as portas dos gentios é fechada. Oh, Deus ungirá uma igreja então. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. E quem é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus. E coisas tomarão lugar. Não somente isso então, mas Ele o está fazendo hoje. E aí ele escreve: o ungimento depois que a porta dos gentios estiver fechada. E continua dizendo, mas ainda Jesus Cristo está como Cordeiro e como sumo sacerdote no céu. E aí esclarece, vem? Em outras mensagens ele não fala assim, mas que diz que é como está como leão, diz esse cavaleiro do cavalo branco está percorrendo, e é a palavra pura, o verbo, a palavra, e fala todas essas coisas. Mas vejam, ainda se estava vivendo na dispensação da graça. E aqui, e já mais entrando nesta década, aqui foi 2005, verão nas diferentes mensagens como vai mais marcado falando de que em breve a dispensação da graça estava chegando ao seu final e dizia, ainda estamos na dispensação da graça, ainda está como Cordeiro de Deus. Vejam, porque tudo que estava falando, ele estava mostrando o que seria mais adiante. Diz, mas ainda Jesus Cristo está como Cordeiro e como sumo sacerdote no céu, mas em breve será o leão da tribo de Judá, o rei e também o juiz de toda a terra, porque o Pai a ninguém julga, mas que todo juízo deu ao Filho. E isso nos vem à mente o Salmo 2, versículo 1 em diante. Agora vejam vocês. Em breve diz, será o leão da tribo de Judá. E hoje, podemos dizer, hoje é o leão da tribo de Judá. Hoje é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Vimos, nesta ocasião, a unção depois que a porta dos gentios está fechada. Estiver fechada, pois aí, mas podemos colocar também, está fechada. Ou que fosse fechada, porque ele falou aí que isso ia ocorrer depois que a dispensação da graça e essa porta da dispensação da graça estivesse fechada, viria uma unção à igreja. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por essa oportunidade que me permite te saudar e a todos os irmãos aí, contigo nosso irmão reverendo Andrés Cruz Gallegos e todos os ministros lá, e será até amanhã, primeiro Deus, onde estaremos novamente neste lugar aqui na grande Carpa Catedral e em cada lugar, em cada país, louvando a Deus, orando a Deus, louvando a Deus, glorificando seu nome e nos preparando para receber sua palavra. Que Deus amanhã nos abençoe e nos dê abundante palavra para continuar crescendo e continuar recebendo esta fé de rapto. Que Deus os abençoe e guarde a todos.